vai, compra o ingresso, Não, mano. pipoca, refrigerante, já Cê é deu louco. 100 conto ali, velho. Não, sem conto brincando. Ainda mais se levar o mozão. Cara, Ô, eu tenho meu mozão. aí, ó. Também, aí, ó. Então, pipoquinha. Não pode faltar pipoquinha pro meu Não mozão, pode. chocolate. Pipoquinha de 2 sabores, tem É. que ser, né? Um salgado Pô. e doce, tem todos os Beijo, mozão. Vidoca, te amo. Te amo, mozão. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frame a Frame Podcast, diretamente dos estúdios da Rolê Filmes. Meu, pra você e para todo o Brasil e mundo, e vamos que vamos. E hoje a gente recebe um convidado ilustre, cara. Um dos melhores investigadores criminais desse Brasil. Monstro sagrado, mano, Victor Hills, cara. Pô, valeu, Pô, irmão. Salve. Pô, valeu. Valeuzão pelo convite, mano. Fico muito feliz de estar participando. Espero contribuir com um bom papo, mano. Não, pô, certeza que vai ser, cara. Certeza. A gente vai relembrar várias paradas aqui, vai ser da hora. E, mano, obviamente não é investigador criminal, né, cara? Sim. Mas tá quase. Pode crer. E aí, mano, antes da gente matar a curiosidade da galera falando dessa investigação criminal... Deixa eles investigarem. Deixa. Cara, quero saber, tipo, e é uma parada que a gente tava falando agora no off, como que, mano, surgiu e como começou, assim, a sua vontade de entrar no mundo do audiovisual, tá ligado? Cara, eu acho que eu sempre fui uma criança muito televisiva, saca? Tipo, a gente tem uma idade parecida, eu acho que a nossa geração foi muito ainda do acordar, pegar o cobertor e assistir TV na sala, sabe? Pode crer. Então, assim, isso me pegou muito, mano. Então, pô, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, essas paradas tudo maratonava, mano. Pode crer. Até o horário de ir pra escola, tá ligado? Uhum. Então, isso acabou influenciando muito. Eu gostava muito de assistir programas de TV. Então, por exemplo, MTV, Mix TV pra assistir clipe musical. Então, essas paradas foram me pegando Não. e fui ganhando. Quando eu saí do ensino médio, eu ainda não sabia muito bem o que fazer. Pensei em ir pra área de computação, que era uma área, que tava crescendo, mas não me dei bem. Pensei em ir pra área de eletrônica, que eu tenho um tio que trabalha com eletrônica, podia me dar umas dicas e tal. Uhum. E aí eu cheguei a fazer uma inscrição para uma vaga de jornalismo, e aí acabou não abrindo turma na unidade que eu fui prestar. Uhum. E aí, conversando com amigos próximos, conhecidos, fiz aqueles testes vocacionais e eu vi que era a área da comunicação, por me Sim. comunicar bem. Da hora. E rádio e TV era a minha segunda opção. E aí, pô, depois que eu cursei o rádio e TV, eu percebi que era muito mais minha cara e foi muito bagulho do destino o jornalismo não abrir. Pode crer. Porque acho que eu não me identificaria, talvez, com jornalismo tanto quanto eu me identifiquei com rádio e TV. Da Então, hora. justamente por essa ligação com a infância. Uhum. Pô, a criança que assistia TV, a criança que gostava dos programas televisivos, pô, assistia Caldeirão do Hulk, gostava de assistir Eliana, Gugu, pô, era Tudo, né, cara? tudo que passava eu assistia. Então isso foi fundamental, assim, pra eu poder Sim. virar. É mais ou menos o que hoje as crianças viram influências muito por estarem conectadas. Então Sim, acho que total. acaba tendo essa mesma relação. Pode crer. Não, caramba, tipo, você falou um bagulho da hora, que era tipo assim, TV Globinho, Bom Dia e Companhia. Cara, tipo assim, eu estudava de manhã, né? Então, mano, eu tentava chegar o mais rápido possível em casa pra tentar pegar pelo menos o último desenho, tá ligado? Tipo, o X-Men, pra fechar, tá ligado? Sim. E pra mim, mano, por exemplo, a TV ela traz muito esse negócio. Antigamente, porque hoje é normal a gente acabar consumindo um pouco menos. Agora, vida adulta, correria, acabou chegando os streamings. Mas a TV transmitia muitas sensações. Então, por exemplo, talvez piada de consenso, piada modo de dizer, né? O consenso, assim, é que o X-Men cheira almoço. Pode crer. Porque ele traz aquela sensação de almoço, porque era o horário, era aquele Sim. negócio. Então, por exemplo, e às vezes, normalmente você já sabia a programação. Pô, comecei com TV Globinho aqui, mas, pô, o Naruto vai passar tal horário. Já vou mudar e vou voltar pra assistir o Power Rangers na TV Globinho. Acabou, eu vou assistir a Patrulha das Crianças e depois vou mudar pra Record pra assistir Todo Mundo Odeia o Chris. E aí eu volto pra assistir o Kenan e Kel. Então, Caramba, total, mano, é isso você vai mesmo. indo nessa pegada, saca? Você acaba memorizando. Pode crer. E isso foi, mano, eu sabia de cor ali o que assistiu, pra qual canal ir depois. Então, assim, da hora que eu chegava...
eu comecei estudando de tarde e depois passei pra manhã. Então, quando eu chegava, eu já sabia tudo que eu ia assistir, mano. Pô, Pode cheguei, vou almoçar aqui assistindo X-Men, depois vou assistir o Patrulha das Crianças, vou mudar aqui. Eu deixava tudo no jeito já. Caramba, da hora. Não, era isso mesmo, mano. Tipo, já sabia o horário que passava e tal. E é isso, né, cara? Tipo, a gente consumia tanto, mano, a TV ali, fazia tão parte da nossa rotina que, mano, o horário de refeição, horário de fazer alguma coisa, já, mano, você fala assim, puta, não, ó. X-Men, caramba, já tá na hora do almoço. Pô, eu já vou assistir Pokémon na Band, mano, 6 horas da tarde, tá Sim, ligado? mano. Putz, não. Então, mano, era muito isso, cara. E, mano, isso até eu acho que é muito influente na própria programação. Até por conta de, por exemplo, o horário das novelas da Globo baterem com os horários de, por exemplo, a dona de casa que passa, pô, vale a pena ver de novo. Porque é a dona de casa que às vezes, pô, terminou os serviços ali de casa, quer assistir alguma coisa. Sim. Aí ela vai lembrar da novela que ela assistiu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Pô, aquele novelão que eu vi, vou ver de novo. Pode crer. Então essas coisas foram, eu acho que essenciais para a programação da TV brasileira. Não, total. E até, mano, tipo, trazendo da programação assim, da hora que na Globo, mano, os caras tinham um esquema de paleta, né, mano? Então cada programa, tipo, era. A cor era referente ao horário ali, então, tipo, do dia, né? Tipo, pô, o hora 1. Cara, mais dourado e tal, porque, mano, é o sol da 1 hora ali, do meio-dia, tal, sei que lá. Pô, o Jornal da Nacional, azul, mano, anoiteceu. Então, tipo, é da hora ver essa evolução, né, mano? E é uma parada que, tipo, mano, às vezes você nem sabe disso, mas, mano, faz total sentido, tá Sim, que ligado? você acaba percebendo só depois. Pra gente é mais fácil agora que depois de estudar sobre. Sim. Mas, por exemplo, até o SPTV 1 e 2. Um é muito mais iluminado, é muito Sim. mais claro. O apresentador acaba sendo mais animado. Eu lembro muito da época do Bocardi, do Aham. Tramontina. Sim. Não, e aí o Tramontina era o da noite, que era um cara mais sério, um cara mais. Um cenário um pouco mais escuro. Sim. Então trazia essa paleta também pra, pô, é algo mais sério. Então, isso também era primordial, mano. Não, total. Não, é bem isso, cara. E, mano, da hora que você falou, ainda bem que você não foi pro jornalismo, né, pai? Porque a gente amassou os caras nos Nada. 4 anos. Nada contra os jornalistas, jamais, longe disso. Mas amassamos eles, amassamos em todos os jogos. Esquece. Bom, pra poder contextualizar, né, porque às vezes o pessoal não vai entender. Não tá entendendo? Nossa sala de rádio e TV, eu estudei junto com o Rafinha, nossa sala, o primeiro semestre a gente tinha algumas matérias junto com jornalismo. E isso fez com que a gente criasse ali uma amizade, até às vezes uma brincadeira de rivalidade. Aí falou, então vamos resolver no futebol. Vamos marcar um jogo. E aí, os radialistas amassaram. Esquece. Se quiserem revanche, Tamo aí, tamo ó. aí, hein? Se quiser, fazer um TBT, rapaziada, que matar a saudade aí. Não, da hora, mano. É muito isso, cara. E aí, tipo, uma parada que você falou que, mano, me identifiquei bastante. Que, tipo, mano, eu também saí da escola, cara, eu não fazia ideia do que, mano, eu ia fazer. Porque, mano, não gostava de nenhuma matéria, tá ligado? Tipo, pô, não sou bom em matemática. A galera, os amiguinhos, tudo, não, engenheiro, paz, advogado. Eu falei, mano, não me encaixo com essas paradas, não sei o que eu vou fazer. E aí fui tentar, falei, mano, uma coisa que eu quero é não trabalhar final de semana. Então, vou fazer RH. Pensei, tá ligado? Uhum. Aí, mano, entrei no RH, falei, cara, puta, não é isso, mano. Não é isso que eu quero, tal, não me identifiquei, isso e aquilo. Eu falei, mano, deixa eu ver outra coisa. E aí, mano, eu conheci o Rádio TV, tipo, lendo grade de curso, velho. Tipo, eu tava lá no PC, aí lendo as grades, falei assim, cara, Aí eu olhei e falei, mano, eu gosto de assistir TV. Falei, mano, sei lá, vou tentar, cara. Se der certo, ok. Se não der, eu tento outra coisa. E, mano, tipo, essa parada. Aí eu falei, não, mano, é isso. Entrei no estúdio a primeira vez, falei, não, mano. Nossa, isso é marcante, marcante, pra né, gente, mano? assim, do curso. É. O primeiro contato com o estúdio, isso é muito, Não, total. muito bacana. Sim. Eu também, tipo, como teve ali uma passagem de tempo de que eu terminei até chegar em rádio e TV, eu cheguei a cursar um curso técnico de ADM. Na mesma coisa que você falou do RH, Uhum. eu fiz um curso técnico de ADM e falei, pô, é algo simples aqui, parece englobar muito. Aquele famoso não sabe o que fazer e faz ADM. Foi bem isso que eu fiz. Falei, mano, vou fazer ADM até eu descobrir, porque pelo menos eu vou estar Cursando, né? alguma coisa. Tal. Uhum. E aí logo depois eu lembro que eu entrei no programa Jovem Aprendiz, trampava 4 horas por dia, como ADM, estudava. E, pô, eu falei, é legal. Só que aí, tipo, depois de 2, 3 anos,
já tava saturado, tá ligado? Porque eu Pode você crer. ficava preso ali, é Sim. muito rotineiro. Era Uhum. exatamente as mesmas coisas todo dia da semana, mano. Total. E aí isso me pegava muito. Então, aí eu comecei a pesquisar mais forte curso, fui vendo a área da comunicação, e aí que eu cheguei em rádio e TV. Da hora, mano. E aí, tipo, mano, você, beleza, fez o curso e tal, aí você conseguiu estagiar durante o curso? Ou não? Foi depois? Consegui, mano, Boa. consegui. Se não me engano, foi no 5º semestre. Uhum. Eu fui estagiário no SBT. Eu Caramba, fui da hora. estagiário do extinto, agora extinto, programa Casas de Família. Mentira, Juro mano. pra você, Aí, mano. ó, da hora. Juro pra você, Vamos mano. matar as curiosidades. Gente, é verdade ou não é as tretas? Cara, o que eu já respondi dessa pergunta? Já, mano. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de Pode saber crer. do caso de família. Mano, o caso de família, sim, é real em boa parte. Como que acontece? Se você for pegar ali o principal concorrente do João Kleber, a gente chega que o deles é muito As pessoas recebem um script, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, são pessoas que não são da mesma família que recebem um script. O lance do caso de família é o seguinte: os estagiários iam atrás das pessoas que gostariam de participar. Nesse meio, a gente tem ali umas pessoas que já são conhecidas. Então, eram pessoas que a gente chamava de contato, Uhum. que são tipo umas senhoras que são conhecidas nas regiões e elas fazem esse meio campo. Tipo, pô, uma família falou pra mim que queria participar, que a mulher tá. O namorado chega em casa todo dia bêbado, do marido e tal. Beleza. Então, a gente faz uma pré-entrevista, tipo um casting. Da hora, é um caso legal. Uhum. A gente leva, as pessoas têm que comprovar, tipo, pô, é sua filha mesmo? É um caso de problema de filha? Ah. Eles são irmãos? Da hora. Precisa mostrar a documentação. Uhum. Pô, vocês são namorados mesmo? Vocês são noivos? Vocês estão juntos há quanto tempo? Pô, então me mostra uma foto do começo do relacionamento. Pode crer. Então, essas pegadas. E aí lá a gente pede pra dar uma forçada. Tipo, pô, ele tá chegando em casa todo dia 10 da noite. Pô, fala que ele chegou meia-noite, mano. Ah, entendi. Tá pode ligado? crer. Vamos aumentar esse bagulho. Dá uma exagerada. É aquela Sim. famosa produzida, mano. Pra Aham. poder dar uma caprichada. Porque senão não fica interessante. Sim. Porque Não, total. O grande tchan do caso de família era a treta, era o barraco. Sim. Tinha vezes que a gente nem precisava, mano. Que o caso era tão foda, tipo, desculpa aí, mas, tipo, Não, vai. o caso era vai. tão pá da história ser tão real, de os caras saírem na mão mesmo, mano, você não precisava nem falar nada, só colocar no programa e falar, vai. Pode crer. Fala aí seu caso, mano. Caramba, velho. Ô, assim, porra, tem vários memes, né, mano? Tem vários Muito, bagulho, mano. tem milhões, assim, no programa e tal. Você lembra, tipo, de algum meme ou de alguma parada que aconteceu e, mano, você tava lá, você ficava no estúdio, rolando na gravação? Sim, Pode lá era meio que separado por grupos. Tipo, Ah. tinha os chefes de grupo, que eram os produtores, e cada produtor tinha uma quantidade de estagiário. Uhum. E aí, cada grupo produzia um programa por semana. E aí, mano, já aconteceu muita coisa lá. Então, tipo assim, teve uma vez que eu entrei que, tipo, o cara foi pra cima de outro da plateia. Tipo, o cara da Caramba. plateia criticou, então teve Sim. que. Ainda bem que tem segurança lá. Então, não, tipo, mano, isso- segurança teve que parar. Pode crer. E tem casos, tipo, surpreendentes, mano. Teve uma vez que a gente levou uma senhora que o caso era um amor de pessoa. Tipo, uma avó, um amor. Ô, meu filho, o que eu faço agora? Eu posso esperar aqui? Onde eu posso ir no banheiro? Uma senhora, vontade de abraçar. Aham. Eu tenho muito essa lembrança, porque eu falei, putz, mano, Me dá um abraço. que senhora bacana, né? Pode E crer. ela tinha, tipo, não é uma máscara, tipo aquele cilindro, tá ligado? Pra sei. respirar de vez De em quando. oxigênio, pá. Isso, Aham. porque ela tinha dificuldade pra respirar. Eu falei, pô, mano, o filho tá com problema com essa senhora, o neto, tá ligado? E ela falou, é que ela tem problema com ele ser gay, né? Ah, Aí eu sim. falei, pô, mas ela nem parece reclamar de nada, saca? Mas, mano, a senhora, com todo respeito, era um horror de pessoa, Puta, pode crer. sabe? Tipo, Aham. totalmente homofóbica, E aí totalmente... no programa ela mostrou isso. Pode então, crer. tipo assim... Aí você, mano, devolve meu abraço. Eu falei, não, mano, como assim? Eu achei que você ia fazer um bolinho de chuva pra mim, pô. Pode crer. Então, assim, são uns casos bem chocantes e acabam mostrando muito uma outra realidade. Pode crer. Porque a gente ia muito em regiões, mano, mais periféricas. Uhum. Porque são as pessoas que às vezes topam. Acaba sendo um programa meio chamativo. Então você tem que tá meio, como é que se diz? Nem aí pra poder participar, sabe? Entendi. Então, Aham. tipo... E é uma galera da hora e é uma outra realidade de vida. Isso pra mim, além como profissional, eu aprendi muito lá em Sim. questão de produção. A minha ex-chefe, a Lari Kawabata, inclusive beijo, Lari.
Foi uma chefe ali incrível pra mim, mano. Ela me ensinou basicamente boa parte do que eu sei de produção hoje. Da hora. E eu aprendi muito também como humano, porque você vai conhecendo histórias de pessoas, você vai convivendo com as contatos, né, que eu comentei, você vai entendendo, pô, às vezes são pessoas que têm 2 trampos e fazem isso pra dar uma complementada de renda. Pode Porque, crer. mano, não é fácil. A gente mesmo da área do audiovisual, vira e mexe, tá pegando um freela aí pra complementar, pra conseguir alguma coisa. Uhum. Então, eu cresci muito humanamente, além de profissionalmente lá. Então, eu acho que, assim, foi essencial pra mim passar lá pelo Casos, mano. E, Pô, da inclusive, também pela SBT, que é uma Sim. empresa, assim, fantástica. Não, imagino, pô. E o Papai Cível, conheceu? Conheceu? Mano, eu vi ele de longe, numa confraternização. Caramba, da hora. E o bicho ele tem a aura, sabe? Aham. Ele tem o borogodó. Sei. Só dele aparecer assim, você já Você já sente fala, Uma oi. um negócio diferente, crer. assim. Aham. O bicho é embaçado, mano. Caramba, da hora, mano. Da hora. Não, top, cara. E aí, mano, tipo, você ficou quanto tempo no SBT? Fiquei 1 ano e meio. Ah, da Fiquei 1 hora. ano e meio, fiquei o período do estágio. Aham. E aí, infelizmente, veio a pandemia. Putz, Então, pode crer. E aí, mano? começaram a cortar. Uhum. Tanto que naquela época quase não ficou estagiário. A gente tinha cerca de 12, 10 estagiários, diminuiu muito, diminuiu para 5, 6. Então foi. Acho que todas as empresas passaram por isso e é normal. É. Não é tipo, não é querendo culpar a SBT nem nada disso. Não, é. É não, algo mano, a que era pandemia necessário, veio, mano. tipo, Era necessário, infelizmente. É. Ninguém tava preparado pra parada. Exato, e aí eu fui me aventurar, mano. Fui fazer edição de vídeo, que é algo que eu sabia basicamente. Fui fazer um curso, então Da hora. fui aprender edição de vídeo melhor pra poder fazer motion, poder editar áudio. Então Legal. trampei com edição de vídeo, trampei com captação de curso de pós-graduação. Da hora. E acho que outra experiência muito boa foi na Gazeta, onde eu fiz estúdio do programa Mulheres e do Gazeta Esportiva. Caramba, que da hora, mano. E aí era programa ao vivo. Então, assim, eu tava acostumado com o Caso de Família, que era produção gravada. Aham. Então, você tem o tempo de organizar as coisas ali, como é que era. Mas e o Mulheres era totalmente diferente, mano. Era um programa ali com a Regina Volpato e 4 horas de duração, ao vivo, e merchan toda hora, e tinha que, tipo, preparar merchan, ajudar a pessoa do merchan. Tinha que ver se o convidado tava no horário, qual que era o próximo programa, porque lá era como se fosse uma casa, o cenário. Pode Então crer. tem tipo uma salinha de estar, uma sala principal e a parte de cozinha. Uhum. Então, pô, agora o programa é culinário, tá todas as coisas lá pro cozinheiro poder fazer? Tá faltando alguma coisa? Não? Pô, não tá os ingredientes aqui. Vamos atrás dos ingredientes que faltam. Pô, no meio dele vai ter um merchan. O merchan já tá pronto, a pessoa que vai fazer o merchan já tá aí pra falar, já tá microfonada. Então era, mano, pauleira aqui 4 horas. Mas Caramba. também muito gostoso, mano. Sim. Porque é produção. E produção é isso, mano. É É, correria, é pauleira e Da hora. eu acho, por exemplo, muito gostoso. Sim. Mano, eu até lembrei. Cara, você falou a mesma coisa que o Vitor Giovanni, tá ligado? Tipo, mano, nos episódios anteriores ele falou assim, mano, quem é de produção, mano, não tem como, cara. Produção é isso, mano, é gostoso demais. É gostoso Você demais, vive mano. correndo, mas, mano, o bagulho é da Mano, hora, tá era ligado? muito gostoso. Eu consegui, tipo, conhecer muitas pessoas, fazer um network legal. E, além disso, fazia o Gazeta Esportiva, que era um programa que eu assistia de vez em quando. Então, Pode por crer. exemplo, pô, chegava lá, tinha tipo o Miller, que apesar de ser de um time rival, Sim. é um cara histórico, tá ligado? Não, total. Então, né? assim, pô, o Fernandinho Fernandes, que foi um baita jornalista, consegui ver o Casagrande quando ele foi no Mesa Redonda. Pô, da Então, hora. tipo, pô, era um dos caras de programas que eu assistia Sim, e eu comecei a me ver lá. da hora. Tipo, pô, microfonando o Celso Garcia, Top. o Prado, Flávio Prado, que é apresentador, a Uhum. Michele, pô, Caramba, pessoa da que eu hora. assistia antes, tá ligado? Sim. Isso é muito da hora. Não, é muito louco isso, mano. E essa. É da hora, tipo, pra gente, assim, cara, que você fala assim, cara, mano, puta, exemplo, que nem você falou, pô, tô microfonando o cara. Mano, porra, eu te assistia, tá ligado? E, mano, não, passa o fiozinho aqui, pá, já era, tá Isso é ligado? mó da hora, É da mano, hora isso é isso, da né? hora, Você fala, mano. mano, muito Isso gostoso, né, mano? isso é incrível. E, mano, também na Gazeta foi muito enriquecedor pra mim. Eu fiquei só em cobertura de férias. Pode crer. Então, eles até, tipo, curtiram o trampo, perguntaram se eu queria fazer umas outras funções. Então, cheguei a fazer TP uma época, mas eu vi que não dá, porque o TP é muito paradão. Você tem Sim. que ficar lá manejando o TP para apresentador. E o meu negócio é mano, produção, Sim, é correria. É mão na massa, né, mano? É, pode E crer. aí, falei, pô, E, mano, tipo, o programa ao vivo, assim, ele é, mano, correria, tal, sei que lá. Mas sei lá, tipo, você pegou uma fase que, mano,
deu tudo errado, mano, tá um caos, ou não, caiu, tem que chamar pro comercial pra gente se resolver, ou alguma coisa do tipo, assim, mano. Acontece, mano. Pior que Pode crer. acontece. É. E o bom é que a Regina Volpato é uma baita apresentadora, mano. Pode crer. Ela é incrível, ela segura tudo. Da Então, hora. por exemplo, como eu não era diretamente da produção do programa, mas sim da produção do estúdio, eu era do time de operações. Da hora. Então, por exemplo, eu tava sempre em contato com a direção, com os câmeras e com o pessoal do áudio, da iluminação, para poder explicar qual que era. Pô, o próximo programa vai ser lá. Então, eu vou precisar que os câmeras vão para um lado. Aí o diretor de fotografia mesmo já manejava essa parte. Sim. Tipo, ele me perguntava, qual que é o próximo quadro? Vai ser esse? Então, ele já passava para os câmeras qual o posicionamento. Uhum. O pessoal da luz já ajudava. E eu só tinha que ter esse contato com o pessoal da produção e operações. Pô, se o próximo vai ser lá, o cara tá aí. Teve situações do cara sumir. Caramba. Tipo, o cara foi no banheiro e não se ligou. Achou que Sim. podia ir, que ia demorar. E, tipo, ele ia entrar em menos de 2 minutos. Putz, O cara mano. sumiu, foi no banheiro. E aí, mano, teve que ficar segurando o merchan. Ela ficou enrolando, falando do que já fez no dia, Entendi. dos próximos quadros. Pô, mas não se esqueça que hoje ainda teremos tal. Vai ser algo muito gostoso. Você E o lembra cara- quando ele E vê? o cara lavando a mão. É. E ela lá, E né? aí, mano, Pode Então, às vezes, até no Merchan. Isso era bom pro Merchan. Quando isso acontecia no Merchan, que aí precisava enrolar. Então, o Merchan é muito por tempo. Pô, você Sim. tem 30 segundos, você tem 1 minuto pra poder fazer. Você não pode passar disso. Pode crer. Mas, pô, agora eu vou precisar que você passe um pouco. Porque Entendi. eu preciso que esse cara volte aqui. Aham. E aí, produção louca atrás do cara. Vamos, corre, posiciona. E, mano, no foninho, todo mundo, mano, cadê fulano e tal? Você, mano, E, mano, tô atrás, tô no segundo andar, não tá, vai em tal lugar. e é correria, mano. Caramba. Teve situação de cair as coisas do Merchan, tipo, Caramba. ao vivo, e aí faz barulho, né? Então, Sim. a Regina tentava disfarçar, ai, o que aconteceu aqui, caiu, tudo normal, gente, podemos seguir o programa, ninguém se machucou. Programa ao vivo é assim. E é assim mesmo. Tá ligado? Quando eles falam, tipo, você fala, desculpa. Não, é assim mesmo, é correria, é pauleira e vai acontecer alguma coisa, mano. Pode Vai crer. ter dia que vai ser tudo perfeito, Aham. mas vai ter dia que vai dar uma coisa errada atrás da outra, mano. Pode crer. E, mano, assim, você que viveu esses dois mundos, tá ligado? Tipo, mano, de gravado e ao vivo. Tipo, mano, você tem uma preferência? Tipo, puta, não, mano, eu gosto dessa... Do gravado, tranquilo, não. Gosto dessa loucura e tal. Cara, o ao vivo, eu acho a adrenalina muito mais gostosa. Pode crer. Justamente por isso, porque ele causa essa adrenalina. Mas, pra mim, é muito mais gostoso fazer o gravado. Porque você tem um pouco mais de tempo de produzir, você tem um pouco mais de tempo de pensar. Então, por exemplo, pô, amanhã vai entrar um programa sobre tal negócio. Você tem que entregar até amanhã, mano. Pode crer. Acabou. E se no meio do negócio você tem um insight, já era, mano. Foi no ar do jeito que Já foi. passou. Pode crer. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, lá eu faço produção onde eu tô agora. A gente já vai revelar? Tan, 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 tan. Aqui, ó. Que rufem os tambores. Nosso investigador criminal, que vocês viram que não é. Investigador criminal. E aí, lá no Investigação Criminal, a gente faz muito docs, muitos Pode crer. documentários. E tem um programa que se chama Mistérios da Mente, que fala muito sobre alguns transtornos, algumas doenças. Então, por exemplo, borderline, bipolaridade, burnout. Tenta explicar um pouco, mas como uma forma informativa, né? Algo Sim. informativo para o público. Então, às vezes, eu tô fazendo alguma entrevista, fazendo uma produção com alguém, tô procurando um psicólogo, um psiquiatra, e me vem um insight de uma outra pessoa. Isso acontece com os próprios documentários, Sim. que como lá o foco principal é o true crime, então, às vezes, você tá falando com um advogado, com um delegado, no meio da conversa ele cita alguém. Pô, vai ser legal trazer esse alguém. Tipo, pô, o perito do caso analisou muito bem. Acabou a gravação. Pô, quem que foi o perito do caso e tal? Você pode passar o contato, você já troca essa ideia pra poder pegar esse contato e fazer com o perito. Caramba, Então fica um da hora. programa muito mais completo. Sim. Você tem um pouco mais de tempo de pesquisa, um pouco mais de tempo pra pensar e às vezes até na própria gravação você consegue mudar um pouco o rumo que do ao vivo é muito mais difícil. Pode crer. E, mano, tipo, lá na investigação criminal, assim, que nem você falou, tipo, esse insight que você pega da gravação durante tal, sei lá. Você que tá, tipo, nesse papel, tipo, você acompanha toda a gravação e aí fala assim, putz, ó, pega aqui, puta, ele falou disso, disso e disso, deixa eu trocar uma ideia com ele depois pra ver qual que é. Ou, tipo, como que funciona, assim, quando vocês estão montando um documentário, por exemplo? Certo. A gente busca muito pela informação verdadeira, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente não tá contando uma história de ficção.
Pode crer. Foi um crime real. Então a gente tenta ouvir as duas partes, entra em contato com as duas partes, pô, a acusação, a defesa. Então a gente tenta entender e ver os dois lados. A gente não evita, é muito difícil em alguns casos absurdos você não ter uma opinião. Pode Mas a crer. gente tenta não expor uma opinião. Então às vezes alguém fala alguma coisa, você fala, pô, talvez seja legal tentar um depoimento da mãe do caso. Uhum. Pô, talvez seja um pouco pesado demais. Então, varia muito de programa para programa. Eu acompanho alguns programas, tem outros produtores que fazem outros programas, a gente divide lá por programa. Então, cada um cuida de alguns programas. Então, assim, acaba sendo um pouco ter que ter esse toque sensível também. Sim. Porque são casos delicados, muitas vezes deles. Então, às vezes, a gente entra em contato com mulheres que foram atacadas pelo marido, namorado. Então, você tem que ter uma sensibilidade para falar. Sim. Às vezes, quem vai fazer a entrevista tem que receber esse briefing antes do tipo da produção de, pô, vai mais devagar, a história é assim, assim, assado. Então, você acaba acostumando, mas não deixa de ser, como é que se diz? Ser um pouco marcante. Pode crer. Trabalhar com Sim. crime, né? Não, total. E, mano, são, tipo... O nome já diz, né, mano? É crime, né, cara? Então, é, tipo, além de ser delicado, né? Tipo, mano, você abordar isso com a pessoa que passou por isso, né? E tudo mais. E você acha que, tipo, mano, quando você chegou lá, tipo, como que foi esse primeiro contato, tá ligado? Tipo, mano, caramba... Falei, mano, nossa, o bagulho é louco mesmo, tipo... Mano, então, outra curiosidade é que eu também consumia antes de trampar lá. Ah, tá cara, ligado? pode crer. Uhum. E assim, eu já tinha, como o documentário já tá na 11ª temporada, vai Da sair a 11ª temporada esse ano. Quando eu tava ali mais ou menos na quinta, na sexta, ainda tava tanto no Netflix quanto no Prime. Legal. E aí eu comecei a assistir e gostei. Pô, na época tava uns crimes mais famosos, como o da Susana Richthofen, Uhum. do Nardoni, do goleiro Bruno. Então você acaba... Sim. São casos que você conhece, mas eu nunca, tipo, sabia... Beleza, sei mais ou menos o que aconteceu. Teve uma repercussão muito grande. Repercussão né, muito cara? grande. Pode crer. E aí eu vi que, tipo, abordava, pô, o delegado que investigou o caso. Ele falava como que foi a investigação. O perito falando como que eles souberam que a Isabela Nardoni foi asfixiada antes e a morte não foi por causa da queda, tá ligado? Então Pode crer. foram essas paradas. Eu falei, pô, mano, que da hora. Uhum. E aí, tanto que eu comecei a consumir até demais, tá ligado? E Uhum. eu fui dando uma Assim, pauta. cara, Porque eu fui começando a ficar meio mal. Acabam pegando algumas histórias Sim, que é pesado, né, mano? muito fortes, mano. Sim. Porque, por exemplo, eu lembro que teve uma que me marcou muito, que era um garoto chamado Vitor, que estudante de rádio e TV, Ô, louco! que era estagiário, Ô, louco! e na época eu tava fazendo estágio, e ele foi assassinado porque tentaram assaltar o celular, tentaram fazer um assalto nele pra levar o celular, ele entregou, tipo, ficou meio receoso, o cara falou, passa senão eu vou te matar. Ele entregou o celular, o cara atirou nele ainda assim. Uhum. E aí fizeram entrevista com a mãe. E a mãe chorou horrores, né, mano? Deu, Sim. pô, um baita depoimento. Nossa, E na época, os dois estudando rádio e TV, os dois estagiando. Pô, eu Tipo tava assim, pagando um celular parcelado na Pode época. crer. Falei, pô, mano. Em 12, em 24, né? Pô, eu vi minha mãe lá, sabe? Sim, total. E aí eu fiquei muito mal nesse dia, mano. Uhum. E aí eu dei uma diminuída nesse bagulho do True Crime. Pode crer. E aí veio a calhar de posteriormente eu trampar. Começar a trampar. E o Uhum. começo também foi muito complicado, mano, porque você acaba vendo coisas, você acaba recebendo documentos de perícia, você acaba recebendo algumas fotos de laudo, tipo, que o próprio cara que dá a entrevista pra poder exemplificar, Sim. tá ligado? Tipo, pô, fotos da perícia. Ó, a gente encontrou o corpo assim, por isso que ele explica todo o motivo do porquê eles acharam isso, pela posição do corpo, pelo ângulo do tiro, essas coisas. Pode crer. Então, isso acabou pegando muito porque eu acabei ficando um pouco mal com isso também. Sim, total. E aí foi muito terapia, mano. Caramba, mano. Minha psicóloga ajudou demais, inclusive salve Bia, um abraço. E Não, aí, terapia é ajudou vida, muito, mano. Façam Cê é louco. terapia. Façam terapia. E, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Tipo assim, você chegou, beleza, você tava assistindo e tal, chegou lá e como que, tipo, como funciona a produção do documentário, que nem você falou. Cara, o documentário em si, tipo, tenta falar a verdade, mas, mano, a gente tenta, tipo, contar a história. Eu não tento defender nenhum lado nem o outro, só contar a história, ficar imparcial, digamos assim.
E aí, tipo, quando chega, fala assim, mano, a gente vai falar sobre essa história aqui. Beleza, então vamos chamar, vai, o perito. Você chega no perito e tem um briefing pra ele, fala, cara, a gente quer essa história, mas quer que conta assim, assim, assado. Como que funciona, tipo, a pré-produção, tá ligado? Certo. Do doc. Lá tem diferentes programas. Então, além dos documentários do streaming, tem o canal no YouTube. Que programação diária, então cada dia sai um programa diferente. Então tem diferentes formatos. Tem formato storytelling, tem formato entrevista, tem formato documental. O carro-chefe é o documentário, que é o mais assistido, é o que tá há mais tempo. Sim. E o dele, a gente a gente define os casos muito antes. Então são casos que já estão quase encerrados ou já tem ali uma determinação para não ficar aquele, tá, e o que aconteceu? Pode crer. Uhum. Então a gente não passa um briefing disso. A gente entra em contato com os responsáveis do caso, fala, ó, a gente quer falar sobre o tal caso. Bom, vamos supor que é o advogado de defesa do goleiro Bruno, tô dando um exemplo aqui. Uhum. Então, pô, advogado, como é que você soube do caso? Como é que você foi contatado por ele? O que ele vai falar, a gente não tem controle algum de Pode crer. nenhuma pessoa entrevistada. Uhum. Como que você montou a estratégia? Você achava que ele era culpado? Perito, pô, como é que você chegou na cena do crime? Qual foi a sua primeira impressão? Como você chegou na sua decisão sobre isso ou sobre ser aquilo? Então a gente não tem esse controle de o que eles vão falar. Uhum. A gente faz o máximo de pesquisa sobre o caso, monta um roteiro, uma pauta ali com informações, perguntas para poder ter, e aí já o pessoal do jornalismo montando essas perguntas, fazendo essas pautas. E aí a minha função é muito entrar em contato com eles, conseguir convencer eles a gravar, para ir até a produtora, conhecer, e aí eles estarem dispostos a falar. Porque aí você vai estar mostrando o seu lado. Então, pô, meu cliente é inocente por isso. Então, às vezes, o advogado de defesa, às vezes, o delegado do caso, ele vai explicar muito a história. Então, não é tanto contando a história, mas é contando a investigação. Pode crer. Tipo, como que o delegado fez, como que o perito fez. E aí, quem tá assistindo que vai decidir. Então, a gente fala, pô, no final do caso, teve o julgamento e ele foi culpado. Uhum. Isso foi o que aconteceu. É a opinião? Sim. Aí vai de cada um. Pode crer. E aí fiquem abertos, né? Tipo, Exato. pro telespectador decidir, né, cara? O brabo, né? O telespector. Brabo. Da hora, mano. E aí, cara, tipo, você tá há quanto tempo lá já? Vou fazer 2 anos. Pô, da hora. Então já tô muito bem acostumado. Já sei separar o fora do trampo com o do trampo. Sim. Então, assim, como eu falei que a gente cuida de programas específicos, eu cuido de um que cuida de casos internacionais. Legal. Então, lá dentro eu consigo pesquisar muito sobre casos internacionais. Sobre, pô, Pablo Escobar, sobre Jeffrey Dahmer, Irmãos Menendez, que tá em alta. Okay. Beleza. Saiu dali, mano. Esquece. Eu já não consigo mais consumir. Então, às vezes, pô, vi alguma coisinha ou outra, beleza. Quando eu estiver lá no trampo, eu resolvo. Pode crer. Porque senão você acaba Você pira, né, cara? ficando um pouco bitolado, mano. Não, você, mano. E, tipo, cara, você não descansa, né? Você fica pilhado, mano, o tempo todo. Você fala assim, pô, você já tá pilhado no trampo. Aí você sai, mano, pilhado ainda porque, mano, puta, amanhã tem que ir pro trampo, tem que resolver isso, tá ligado? Pô, não tem como. Então eu né, tento cara? sempre deixar pra resolver as coisas de trabalho no trabalho, mano. Não, da hora. É isso. E, mano, tipo, você tem um. Que nem você falou. Quantos episódios cada temporada? Estávamos fazendo com 10 episódios. Acho que Legal. até a 10ª ainda é 10 episódios. E a partir da 11ª, se eu não me engano, vão ser 8 episódios. Ah, Mas é legal. nessa base, 8, 10 8, 10 episódios. episódios. Boa. E, mano, que nem você pega os casos internacionais e tal, né? Cara, é muito difícil achar caso novo? Ou não? Tipo, mano, tem muita tragédia, é foda, né? Tem. É isso que é difícil, tá Sim. ligado? Você fala, pô, você tá fazendo um programa sobre crimes e tal. Ah, Infelizmente acaba, mano, morrendo gente todo dia. pode crer. A gente não tem o controle. E alguns são muito absurdos. Vira e mexe acaba surgindo alguma coisa, mano. Então a gente trabalha muito, tem o programa que a gente trabalha muito com o Hard News, que são, mano, os casos que estão acontecendo agora, que aconteceram semana passada, como por exemplo, estamos gravando aqui no meio de maio, recentemente aconteceu o caso do menino que matou uma colega na sala de aula com, tipo, uma faca, que foi muito que falaram, estão cogitando ser alguma coisa com base na série Adolescência. Ah, pode crer. Teve o caso da menina da Mackenzie, da garota da Mackenzie, que Sim. foi encontrada com sinais. Então, assim,
tem esses programas hard. Uhum. Tem uns programas que já são um pouco mais famosos. Por exemplo, agora eu, por exemplo, tô produzindo desse do Internacional sobre o caso do Homem do Machado de Nova Orleans, que é um caso de 1900 e bolinha. Então, beleza. Sim. Então a gente vai atrás, pô, é um caso interessante. Mas tem casos mais novos, por exemplo, a gente fez recentemente um da Gabi Petito, que era uma influencer americana que foi morta pelo namorado, foi em 2022, se eu não me engano. Então tem recentes também. Pode crer. Mas, obviamente, alguma hora você vai ter que ou repetir ou Sim. ter que esperar um pouquinho mais. Então, Uhum. aumentar um pouco uma história de, tipo, ter que contar mais detalhes dela pra ela Pode ficar crer. mais interessante. Sim. Porque eu, pelo menos, torço pra não ter tantos crimes, né? Sim, mano. Mas Espero assim, que se não tiver... se possa repetir bastante, tá ligado? Se acabar os crimes, acaba o meu emprego, né? Então, assim, se não tiver mais nenhum crime, nenhuma morte, nenhum assassinato, eu não vou ter sobre o que falar, né? Então, já que infelizmente acontece... Tem que ter alguém pra contar. Tem que ter alguém pra contar, né? Sim, total. E, mano, tipo assim, os crimes internacionais, você tem algum lugar, tipo, específico que você pesquisa ou, mano, é Google, tá ligado? Joga no Google lá e, mano, vou começar a fuçar aqui, revirar o Google, tá ligado? Cara, muito Google. Eu faço a partir de roteiro dos internacionais e... Pô, a gente faz a reunião ali de brainstorming, então a gente, pô, pesquiso antes alguns casos que estão em alta, casos antigos, eu tenho ali uma lista, apresento, a gente tenta, o pessoal das mídias tenta ver ali qual que tá mais em alta, qual que responde melhor, e aí pesquiso, mano, o máximo. Pesquiso em Google, escuto podcast, tem um podcast, esqueci o nome, mano, das meninas que conta história de true crime. Modus Operandi. Ah, pode crer. São duas meninas que contam e é muito bom. Então, pô, às vezes o caso tá lá, ela já tem mais de 300 episódios. Sim. Então, assim, mano, às vezes eu pesquiso uns nomes lá, dou uma olhada no caso, um resumo. Aí começa a pesquisar fundo, pesquisar imagem, pesquisar vídeo. Vou atrás de influências que contam história. Então, por exemplo, Ju Cassini, que conta muito bem, Jaqueline Guerreiro. Uhum. Vejo se no nosso próprio canal já não tem alguma coisa, eles fez alguma entrevista sobre, Sim, comentando. anteriormente. Aham. Então, busco o máximo a fundo, entendo a história. A partir do momento que eu entendi a história, eu monto a cronologia que eu quero contar. Pode Pô, crer. eu quero começar já direto falando sobre o crime. Eu quero primeiro apresentar a pessoa porque é algo bem emotivo. É algo que as pessoas podem se identificar, então vou tentar cativar, mostrar o lado bom dessa pessoa pra até, infelizmente... bati aqui. Até, infelizmente, chegar na morte. Então, Sim. eu tento pesquisar ao máximo, entender a história, e aí eu discorro sobre a cronologia que eu achar mais interessante. Pode crer. E, mano, quando você tá escrevendo roteiro assim, tipo, cara, como que funciona assim? Beleza, você decide como você quer começar e tal. Mas, tipo, as amarrações, tá ligado? Porque, assim, o caso tá ali pra todo mundo saber. Então, todo mundo já sabe o final, né? Tipo, não é um filme que você fala, mano, o que aconteceu e tal. É um roteiro que você já sabe o final. Mas, tipo, tem a magia ali, o trabalho de você, mano, prender a pessoa, né? E, mano, como que você fala assim, puta, como que eu vou prender a pessoa, tipo, nisso, tá ligado? Esse é o grande desafio do roteirista, né, Pode mano? crer. E aí, por exemplo, eu recentemente fiz um do Pablo Escobar. E, mano, muita gente conhece a história do Pablo Escobar. Sim. Então, assim, eu fui atrás dos máximos de curiosidades possíveis sobre ele. Então, eu já apresentei o crime, tentei, tipo, quem é o Pablo Escobar. Já tentei trazer algumas curiosidades pra prender a pessoa. Então, aqui você vai saber, tipo, toda a história dele. Então, vamos saber mais detalhes sobre a história que você já conhece, possivelmente. Então, pô, você já sabe que ele fez parte do cartel, que ele financiou um clube, que ele foi um dos traficantes mais procurados, se não o mais procurado, Pode crer. que ele ganhou milhões e milhões, se não bilhões. Então, eu trazia curiosidades. Por exemplo, ele chegou a estar na Forbes sobre um dos... Não, agora, se não me engano, pra não dar informação errada, não lembro se era ele ou se era o El Chapo. Que tava chegou na na Forbes Forbes. como um dos mais ricos. Mas uma do Pablo é que ele gastava, tipo, $5.000 só com um elástico pra amarrar o dinheiro dele. Pra amarrar os 5 mil, tá ligado? Tipo, ele gastava mó grana com elástico. Pode crer. Pô, ele na prisão, Cara, ele mas tinha tinha... grana, né, mano? Sai louco. Tem dinheiro dele que o pessoal nunca achou. Caramba. Que, tipo assim, ainda encontra, tá ligado? escondido, Às tá vezes, ligado? o cara na casa dele começou a cavar por algum motivo, achou dinheiro lá. Pô, era do Pablo Escobar. Caramba, mano. Então, rolou essas histórias aí e é bizarro. Então, eu tento trazer essas curiosidades. Sim. Então, às vezes, eu vou pesquisar em site do lugar. Tipo, pô,
Caso colombiano, vou pesquisar em sites da Colômbia, jornais da Colômbia, Sim, ver uns vídeos aqui com tradução no YouTube para poder entender a história com mais detalhes, porque quem tá mais próximo acaba trazendo mais detalhes. total. É que nem aqui a gente contando uma história de um caso daqui. Aham. Então eu tento trazer como diferencial esse curiosidades, esse quando é um caso mais famoso, quando não é um caso tão famoso, eu tento trazer essa emoção pro pessoal de se conectar à história, se conectar Sim. à pessoa, para que tenha esse choque no final. Mesmo você já sabendo que ela vai morrer, Aham. que, Mas que prende, né? que o cara vai desaparecer ou que alguma coisa, mas alguma coisa que torne ela interessante, que deixe você ali, pô, mas o que aconteceu agora? Uhum. Mas, pô, e agora? Pode crer. Até chegar no aí você vai ligar. Agora entendi. Caramba, não, da hora, top. E, mano, tipo, como você faz pra estimular, tá ligado? Tipo, você, é que nem, você falou que você não assiste tanto, não assiste mais tanto documentário de criminal e tal. Mas você consegue estimular, mano, tipo, puta, por exemplo, você assistiu um filme, assistiu uma série, ou tipo, mano, assistiu alguma coisa que, mano, caramba, como que foi o roteiro desse aqui? Deixa eu ver se dá pra eu adaptar pro meu documentário, pro meu formato, alguma coisa assim. Cara, eu tento pegar algumas referências, por exemplo, mas é muito. Foi que eu disse, eu não tô consumindo tanto mais fora. Sim, Lá eu ainda busco muito referência. Então, pode crer. principalmente, pô, eu tento, conforme eu tô buscando informações, então eu tô, pô, pesquisando ali algum documentário que já foi feito sobre ele, como que eu posso fazer um pouco diferente também, então eu já Uhum. tenho ali mais ou menos uma ideia. Pô, já fizeram desse esquema, deixa eu tentar mudar. Pode crer. Pô, num outro caso eles fizeram daquela forma, talvez encaixe. Então eu Uhum. tento buscar algumas referências e a gente tenta brincar também muito com o cenário. A gente passou a colocar alguns elementos de cenário de acordo com cada caso. Então, para poder também fazer um pouco diferente. Pode crer. Acaba sendo um pouco difícil porque é um programa semanal, mano. Então, assim, o tempo acaba sendo um O tempo é pouco. curto, O né? Tipo, mano. tempo é um pouco mais curto. Aham. Então, apesar de eu ter um tempo de produção, por exemplo, às vezes eu tenho de 2 a 3 semanas, do caso decidido até eu escrever o roteiro, gravar, editar ele ao ar. Uhum. Então, às vezes eu tenho um pouco de tempo maior, mas às vezes eu tenho outros programas que eu preciso resolver um pouco mais rápido. Pode crer. Então, tem essa. Tipo, depende, né? Então, tem programas que eu consigo dar aquele capricho um pouco maior, você consegue ter mais atenção, e tem programas que infelizmente não. Pode crer. Caramba, da hora, mano. Não, é muito louco isso, tipo, mano, a gente entender como que funciona, tá ligado? Mano, isso é da hora, acho que isso que faz brilhar o olho ainda, né, mano? Tipo, puta, você olhar e falar assim, caramba, olha como que funciona isso aqui. Puta, ó, pô, esse enquadramento, mano, foi por conta disso. Cara, essa fotografia, pô, é pra trazer o mistério da parada e tal, a iluminação e tudo. E é muito louco isso, né, cara? E, mano, tipo, acho que talvez tentando linkar assim, você tem um perfil no TikTok e no Instagram, né? De a Poltrona Flix, certo? Isso mesmo, Poltrona Flix. Isso é louco. Que a Sigam poltrona- lá em @poltronaflix. Por favor, gente, aqui, ó. Tá aqui, ó. Arroba. Editor! Ó, já me botaram numa poltrona pra eu me sentir em casa. Exatamente, cara. Já tava aí, ó. Já foi adaptando já. E, mano, tipo, cara, além do projeto ser muito da hora, tipo, mano, de você trazer os bastidores do filme, trazer como o de séries e tal, como funciona e tudo mais. Cara, é um grande aprendizado também, né? Tipo, de você, que nem, pô, assistir o filme, cara, você já fala, puta, ó, isso daqui eu acho que o cara fez desse jeito. Caramba, fez mesmo, ó, que da hora, ó, foi assim, assim, assado. É bem louco isso, né? Mano, é muito bom, foi que nem eu te falei. Da mesma forma que a TV transmite emoções, o filme também transmite emoções, a série transmite emoções. Então eu acabo assistindo muitos filmes, muitas séries. Eu queria muito falar sobre esse filme e tal. Você já assistiu esse filme? Não assisti? Ah, assisti esse filme. Pode E crer. às vezes eu gostava de uns filmes meio aleatórios que o pessoal Aham, não tipo, assistia. sim, E aí eu falei, mano, quer saber? Vou criar alguma coisa que eu possa falar sobre o filme. da hora. E aí, essa foi a ideia. Foi mais como um hobby pra poder mesmo trazer a minha opinião do filme e também tentar cativar alguém a assistir. Da Tipo, hora. eu mesmo assistindo perfis dessa mesma forma, de pessoas que comentam, acaba me trazendo
vontade de assistir certos filmes. Sim, Hoje, por exemplo, a gente acaba tendo muitas opções de streaming, muita opção de filme. total. Você fica lá, pô, não sei o que eu vou assistir. Então isso me ajudou muito, ó, tipo, pô, legal, ele me convenceu, vou assistir. Uhum. Então eu tento também passar isso. Pô, às vezes você tá na dúvida, você não sabe. Ah, eu queria assistir um filme assim, mas onde tem? Sim. Pô, a minha intenção é essa. Tentar te ajudar a escolher um filme, uma série. Da Então eu hora. te mostro uma opinião de qual que é a história, alguma curiosidade, como que foi feito. E aí, se você quiser assistir, eu já te passo onde que tá. Pode E crer. dou minha opinião, minha notinha lá, dou Da hora. minhas estrelinhas. É, isso aí, pô. Tem que avaliar, cara. Sempre. Ô, mano, e tipo assim, o que você falou, mano, é bem louco, porque é muito isso, cara. Às vezes a gente, tipo, que é da área, né? Que, mano, tá acostumado a não, tipo, só assistir o que tá mostrando, mas, mano, tipo, mano, como caramba, ó, essa iluminação, puta, tem uma luz aqui, uma outra lá. Ah, tem uma luz lá no fundo e tal. Tem uma visão mais técnica da parada, né? E, mano, tipo, você ter alguém ali pra trocar, porque às vezes tem até uma troca lá, né? Pô, no perfil o cara fala, nossa, é isso mesmo, você viu esse daqui, então sei o que lá. Que, mano, ter essa troca com. Que às vezes, mano, você, pelo menos assim. Às vezes, quando você vai assistir uma série, um filme, alguma coisa, você não tá rodeado de pessoas que é da área, né? Uhum. Então você não tem aquela, tipo, caramba, olha uma parada que eu dou esse exemplo direto. Mano, o filme, cara, não tem roteiro, tá ligado? O filme, mano, é tiro, 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 o cara vai lá e já era, ganhou. Meu pai vira pra mim e fala. Filmão! Tá ligado? Eu falo, mano, filmão. Isso aí é filmão. Tá ligado? E aí, tipo, vem uma parada mais elaborada de você, mano, pensar, de você e tal, sei que lá e tudo mais. Aí, às vezes, tá assistindo, o cara fala, mano, mas não entendi, mano. Filme. Mas acaba assim, tá ligado? Tipo, um negócio Sim. assim, cara. E é da hora você assistir com. E o perfil, acho que, mano, ajuda bastante. Tipo, mano, da galera falar, ter essa troca, né? É da hora isso. Sim, porque, mano, a gente acaba também olhando com outros olhos. Porque a gente acabou tendo as aulas sobre isso, entendendo como é que funciona. Então, dá pra gente passar também de uma forma mais simples. Claro que Total. não substitui um curso, obviamente, mas a gente tenta passar de uma forma simples, explicar, pô, por que que o enquadramento veio assim? Um exemplo que eu acho fantástico é o 1917, que tem o plano sequência, Sim. que é, mano, Que ele vem absurdo. correndo, mano, é muito É louco. absurdo Sim. a gravação. Eu gosto muito também da parte de direção de arte, cenário. Então, filmes que te levam a lugares. Pode crer. Que é dois exemplos assim, um recente, um pouco mais antigo, o Conclave. O Conclave praticamente te leva pro Vaticano, mano. Total. É um filme incrível. Sim. E, mano, tipo, desculpa, nem sei se ia continuar. Mas que nem você falou do plano sequência, mano. Se eu não me engano, acho que nesse filme, cara, tipo, o diretor tava gravando e tal. E aí teve um momento, eu não sei, mano, tipo, se o céu, tipo, ficou, tipo, sem nuvem, tá ligado? E ele falou, mano, não, vamos esperar voltar, tá ligado? Tipo, mano, cara, como assim, mano? Não, espera voltar que eu quero, mano. Tem que Tem que ter ser esse assim. clima cinzento, mano. Essa guerra, tá ligado? Um bagulho assim. É muito louco isso. E esse é o papel do diretor, mano. Total. É realmente passar emoção, mano. E Sim. se não for, não vai ser, mano. Sim. Então, ser diretor é muito difícil por isso, mano. Porque, pô, saiu com o ângulo certo, o cara fez tudo certo, mas, pô, não passou a emoção, não senti. Vamos fazer de novo. Pode crer. Pô, mas já tá no take 45. Mano. Vamos tentar amanhã, então. Pô, tipo, então isso é muito embaçado. Mano, às vezes é mais odiado por conta disso, né, cara? Não tem jeito, Mas mano. ainda assim, mano, eu acho que o diretor acaba mudando muito, mano. A gente tem casos aí de gente famosa, como Tarantino, que, pô, transmite emoção O tempo facilmente. todo, sim. O Clint Eastwood. Tem o próprio Walter Salles, Sim. com Ainda Estou Aqui. Total. Incrível. O Nolan, mano. Sensacional. Nolan, pô, só pelo Batman ali, você já... Esquece, você já fala, mano. O melhor Batman. É o né? melhor Batman. É o melhor mano. Batman. É o melhor Batman. É o melhor Batman. E quem falar que não, tá, mano, não sabe de nada. Não dá. Não, aquele ali, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, pra mim, Não. é... Mano, É sensacional. É top, mano, é top. E Oppenheimer também, né, mano? Mas Que por é isso do que eu não homem. assisti Oppenheimer. Mano, cara, assiste, velho. Mano, é sensacional, Eu cara. tenho, É eu tenho um sensacional. negócio, apesar de consumir muitos filmes, Aham. muitas séries, eu preciso estar num time. Então, por exemplo, Pode eu dou uma olhada, leio ali a sinopse, falo, beleza, vou assistir. Mas eu tenho que estar disposto. Pode crer. Então, por exemplo, tem alguns filmes que eu demoro muito pra assistir, mano. Sim. Então são tipo filmes conhecidos. Então eu Total. acabo. Mas, pô, eu quero assistir
No meu momento. Eu quero assistir esse filme. Pode crer. Tipo, ai, não sei o que eu vou assistir, não sei se eu assisto ele. Então eu tô esperando um momento ali de Oppenheimer. Tá bom. Não, quando você assistir, você me fala. Combinado. Mano, Vou que deixar aí- lá no Poltronaflix. Por Rafinha favor. finalmente assistir. Pode crer, isso aí. Não, eu quero, mano, no Poltrona Netflix, não tem essa. Já era. E é muito bom, mano, porque eu acabo não tendo um. Como é que se diz? Uma opinião pré, sabe? Tipo, Pode crer. pô, é um filme que ganhou um Oscar, todo mundo falando. Sim. Vou esperar um pouquinho, Deixa pouquinho. eu. Ter a Então, sua própria opinião ali, né? Não é influenciado. Às vezes eu por alguma acabo esperando passar um pouco. Isso às vezes acontece com série também. Por exemplo, série muito famosa, assim, tem série que eu não assisti. Por exemplo, Stranger Things eu nunca assisti. coisa. É mesmo? Game of Thrones eu nunca assisti. Cara, Game of Thrones também nunca assisti. Eu tô esperando ali o momento certo. Sim, Então, da hora. Pô, já me falaram que é meio difícil você não saber que Game of Thrones, O que o acontece? final sim. não é ruim. Aham. Mas então, The Last of Us, que é uma série sensacional, eu esperei sair a segunda pra começar a primeira. Pode crer. Então agora eu já tô em dia com ela, mas assim, eu Ok. esperei o time. Falei, pô, vou Aham. esperar pra poder assistir de uma vez só. Sim, da hora. E, mano, que nem você falou do Conclave também, né, mano? Que, tipo, pô. E, mano, sei lá, acho que foi um filme num momento, mano. O que os caras do filme devem, Deve com todo ter, né? respeito, devem estar agradecendo a morte do Papa, né? que, cara- que ganhou de, Porque, mano. mano, Cê é louco. do nada o filme cresceu, mano. E é um Total. baita filme, é um Não, baita filmaço, filme. Filmaço. Eles acertaram no tempo por muita sorte, mas assim, o filme por si só, já, independente da época, é Não, impressionante, mano. Eu total. acho as atuações incríveis, eu acho o roteiro muito bem feito, a direção é incrível. Você se sente no Vaticano, você sente a tensão. Sim. Porque, cara, querendo ou não. Mano, é um bagulho, tipo, muito louco, porque assim, a parada não tem. O filme, assim, não tem muita ação, tá não tem ligado? ação nenhuma, mano. Mas te dá atenção, É. mano. Ele consegue, tipo, Ele- te trazer porque a parada. Tem essa fofoquinha dos papas. Sim, Tem essa esse intriguinha, negócio, você é. fica, pô. Tem ali os papas mais liberais, ali mais Sim. progressistas, Aham. mas tem os conservadores que estão querendo. Sim. E aí tem o principal, esqueci o nome do ator, mas ele também foi fantástico. Sim, E aí tem aquele negócio que ele fala: eu não quero ser papa, não é pra mim. não é pra mim, então. Mas ali no fundo ele acaba descobrindo que no fundo ele quer, né, mano? Acho Total. que no fundo todo mundo tem uma ambição. Sim. E ele tentava, é. assim, até tipo em O emprego lado mesmo. humano ali, né, mano? O ego do cara e tal. Às você vezes vê que nem, dá uma- nem tanto o ego, a inveja, essas paradas. Sim, É uma ambição. Pô, eu queria ser o chefe aqui da minha empresa, tá ligado? pode crer. Tipo, não tá dizendo que você quer derrubar uma parada, É. você fala, putz, mano, Mas se eu já pensou se eu fosse- fosse chefe? Sim, Eu acho que todo mundo, no fundo, tem, pô, já pensou se eu fosse tal? sim. E é da hora que ele vai ganhando uns votos, né, mano? E aí ele começa a falar, pô, e se eu for? Sim, Tá, e aí? é da hora. Então, assim, mas eu acho a história. Assim, É, eu acho ela um e pouco a cor também é muito previsível. louco. Fantástica. Esse produto de cor, mano. color, arte, fotografia. Nossa, incrível, mano. Pra mim, foi o melhor filme Sim. do Oscar. Inclusive, Não, eu total. critiquei muito a Nora. Que eu também assisti. Então. A Nora eu não assisti, cara. Eu Cara- falei, mano, eu preciso assistir. Depois que ela ganhou, eu falei, mano, não, eu preciso assistir isso Eu aqui, assisti alguns dias antes, mano, e fiquei bem revoltado. cara. É mesmo? Pô, Bruno Surfistinha ganha de lavada, mano. É mesmo? Nossa. Caramba. É que é aquele negócio, né, mano? O brasileiro ainda tem algo de não ser tão bem aceito assim no Oscar. Você vê que a Total. gente produz grandes filmes Sim. e acaba não sendo reconhecido. Uhum. Graças a Deus, conseguimos finalmente nossa estatueta. Sim, conseguimos. Mas é aquilo, pô, um sexo num filme nacional é vulgar, mas um sexo num filme gringo é É cult, cinema, é cinema, é romântico. Pode Então, crer. às vezes, tem que ter essa Mas- diferença, sabe? Então, mas você acha que, tipo, mano, é uma parada do brasileiro, que a gente, mano, culturalmente falando, a gente mesmo derruba os nossos filmes, tá ligado? Ou, tipo, mano, é realmente o gringo que olha pra gente e olha só, né, nessa visão, tá ligado? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu Pode acho crer. que a gente acaba se auto-boicotando muito, Uhum. porque seja, ai, filme nacional. É, Pô, tem isso. então, eu sempre gostei muito, mas também tinha essa coisa. Uhum. Pô, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Cidade de Deus. Fiquei, não sei. Assisti, mano, falei, meu Deus do Que céu. filme. É, Obra de cinema, mano. total. Então, por exemplo, tem alguns filmes que você acaba criando esse preconceito nacional. Pô, vou ver o outro lá, não Sim. vou ver o nacional.
O que pega muito também, eu acho que falta um pouco do incentivo. Eu acho que a gente perdeu muito essa coisa do cinema, de frequentar mesmo o cinema. Aham. Eu acho que antes os cinemas eram mais lotados. Fora coisas de muito de saga, por exemplo, essa da Marvel que fechou, Sim, é. Star Vingadores, Wars, é. essas paradas. Minecraft aí que balotou e tal. Então eu acho que a gente perdeu muito esse costume. Eu acho que diminuiu uma boa quantidade. Eu acho que também um pouco pelo preço, Pode ser, um é. pouco pelos Elitizou, né, streams. mano, a parada. Pô, você vai, compra o ingresso, Não, mano. pipoca, refrigerante, já Cê é deu louco. 100 conto ali, velho. Não, sem conto brincando. Ainda mais se levar o mozão. Cara, Ô, eu tenho meu mozão. aí, ó. Também, aí, ó. Então, pipoquinha. Não, Não, pode faltar pipoquinha pro meu não mozão, pode. chocolate. Pipoquinha de 2 sabores, tem É. que ser, né? Salgado Pô. e doce, tem todos os Beijo, negócios. mozão. Vidoca, te amo. Te amo, mozão. Caralho. E aí... Então eu também acabei diminuindo um pouco mais. Inclusive, eu assisti Conclave com a minha namorada. Da hora. Foi, mano, muito incrível, assim. Foi Sim. uma experiência muito boa, porque ela também é da área do audiovisual. Ah, que legal. Então a gente... Teve uma- É, sim. Eu acho que eu... Você viu esse enquadramento? Você viu? Pode crer. Pô, isso é muito gostoso também Sim. poder compartilhar. Mano, eu também assisti com a minha namorada. Na verdade, a gente começou assistindo, ela capotou. Não teve jeito, capotou. E aí, quando acabou, aí eu falei, e aí, gostou? Ela, ai, muito bom, muito bom. Já é. Cara, assim, é um filme que nem eu disse, pra mim, eu estava disposto. A gente assistiu no cinema que eu falei, mano, vai ser esse que a gente vai assistir? Da Beleza. hora. Pô, Deixa eu... Pode da crer. hora, da hora. Porque ele é um filme mais lento. O Sim. ritmo é um pouco mais lento. Porque é o Conclave, mano. É. Eu Não só tem fui por saber que como ter é o um- Conclave depois Depois do do filme. Não, total. filme. E aí, pô, tem os dias, então é só quando tiver a maioria. Sim. Então, mano, inclusive uma curiosidade. Teve um conclave, eu não tenho certeza se era da mesma forma, mas tem conclave que já durou 2 anos, mano. Ô, Mas, tipo louco. assim, Sim. Há muitos anos. né? 1300, acho, 1400. Pode crer. Então era uma outra forma, e não sei nem se o nome, a nomenclatura era papa mesmo, Aham. sabe? Mas, tipo, Então, mano, assim- essa decisão... E aí, mano, pô, Pode crer. Não, imagina, mano. Cê é louco. como por exemplo o do Papa atual, durou 2 dias, o do Francisco também durou 2 dias. Sim. Mas o do filme parece ali que dura, mano, 2 semanas, dura um tempo. Total, dando um tempo. Então- Porque, mano, é tipo isso, tipo, acontece a votação, aí depois, mano, vai a intriguinha, vamos Beleza? ganhar os votos. É, Aí começa, pá, 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 pá. Aí depois vota de novo, não deu. Aí, mano, aí, tipo, na sequência, aí vota de novo, não deu. Aí Não deu. vota de novo. e mano, Mano, muito louco. e aí fica esse negócio. Pô, como é que eu vou convencer os outros a votar em mim? E aí vira aquele jogo político, né? Sim, De, pô, ele tem ali 12 votos. Ele tá pensando em sair, tem uma coisa ali contra ele. Uhum. Beleza, ele vai ter 12 votos dividido pra galera, porque você vai ter que votar em alguém. sim. Preciso convencer pelo menos 2 desse, É. porque aí eu já vou pra tanto. Não, E aí- começa as contas, pá. Não, e os caras aprontando um pro outro, tá ligado? É muito, mano, você fala, cara, Vira aquele jogo, né, É. de interesses. E aí, sim, pô, você é mais liberal, você acaba atraindo o pessoal mais liberal. sim, Se é mais conservador, vai tendo o pessoal conservador mais em volta, então acaba tendo esse conflito, então tem que ter aquela conversa. E acho que os últimos papas foram um pouco mais liberais, tanto o Francisco quanto esse atual parece ser. uhum, Eu acho que tem que ser um pouco mais, como é que diz? Mais aberto mesmo. sim. Sabe? Mais humano, né? Mais mano? humano, é outra realidade. Total. Como, por exemplo, o estado do filme, eles queriam, por exemplo, voltar à época que era de Roma, falar em latim, É. tem essa situação no filme. Sim, Então, assim, não, pô, o mundo é outro, hoje o mundo tá conectado, hoje a gente tem diferentes gêneros, que não era algo comum nos anos 1900, 1800. Talvez crer. até seja, mas não era aberto, uhum, tá ligado? Então, mano, a gente tem pessoas abertamente que nascem com um gênero e são de outros. Então, mano, todo mundo é aberto pra ser o que quiser, velho. Então, total. se a pessoa quer ser o que ela quiser ser, ela também pode ser cristã e ser o que ela quiser, mano. Sim, Pode não, ser- mano. Eu não sou de religião nenhuma, tá ligado? Então, Aham. assim, tipo, eu tenho a minha própria fé, fui em várias religiões diferentes pra conhecer, católica, evangélica, budista, umbanda, fui procurar, porque eu acho que você precisa conhecer também Sim. pra criar sua opinião. Total, é. E aí, mano, tipo, o importante é você ter a sua fé e você, mano, depositar ela na onde que você acredita Exato. que deve, tá ligado? Onde você se sente bem, né, mano? Exato. Então, tipo, sem
E, mano, não importa o que o outro pensa, tá ligado? Mano, é a sua vida e, mano, você vive a sua vida, não é a outra pessoa que tem que decidir como você deve viver a sua vida, tá ligado? É bizarro isso. Mas ainda bem, mano, que foi tanto no filme quanto, né? Cara, os caras. Olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler. Eita, pode crer, olha lá. Olha o Se você não spoiler. assistiu, vai ter que assistir. A gente Eu não não vou deu falar tanto, quem é a o gente- papo. A gente não deu tanto spoiler, não foi tanto, não foi tanto. Verdade, verdade. Tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Hoje em dia spoiler tá difícil, mano. Pode crer. Eu Não, e no. luto aí pra... Então, mas e na poltrona? Eu não dou spoiler. Nenhum? Não dou Não spoiler. escapa? Cara, eu dou minha opinião. Tipo Pode assim, crer. é um filme muito bom, é um filme mais leve. Pra você que quer assistir um filme pra dar risada, um filme mais leve. Pô, você tá afim de um filme com plot twist, tá afim de um filme mais romântico, você tá afim de um filme pra prender sua atenção. Sim. Então eu tento dar essa opinião de uma forma sem dar spoiler. Pode Da crer. mesma forma com o roteiro que eu tento instigar, eu tento fazer no poltrona, de convencer a pessoa sem contar muito. Pode Então, crer. por exemplo, pô, assiste um filme. Esse filme aqui, ele é assim, pô, as fotografias é legal, você vai se sentir no Vaticano, você vai ver uma tensão ali entre os cardeais, né, que fala? Isso. Entre os cardeais para a eleição do Papa, tem algumas reviravoltas. É um filme que, se você tá buscando ação, não é o seu filme. Mas se você gosta de tensão política, você vai gostar muito desse filme. Pode crer. Então eu tento trazer o que eu senti, tentar passar pras pessoas. Total. Não, da hora isso, mano. E, tipo, segurar o spoiler, né, pai? É difícil. É, Porque, então, sim, Às vezes, tipo, vem aqui, né? Aí Por- você, opa. porque eu também detesto spoiler, mano. Sim, total. Nossa, Não, é muito ruim, mano. nossa. É muito ruim. Mas assim, então eu me seguro pra também não soltar. Pode crer, não, é da hora. Importante, é importante. Da hora, mano. E, cara, tipo, você tem um filme preferido? Mas, assim, um filme preferido, tipo, no quesito de... Ah, roteiro é esse daqui. Ah, não, mas fotografia é esse. Ou você tem um que fala, não, esse aqui é perfeito em tudo e tal. Cara, eu tenho alguns que me pegam. Certo. Eu tenho mais de um, assim. Por exemplo, um filme que, se eu lembro assim de grandes atuações, pra mim é O Lobo de Wall Street. Foda. Eu acho a história legal e tal, mas pra mim a atuação do DiCaprio é É bizarro. espetacular. Sim. Pô, é filme de plot twist. Clube da Luta. Ou Ilha do Medo. Não, Ilha do Medo, mano. Eu fui confesso totalmente que eu assisti, enganado. mas- Eu fui Então, totalmente E enganado. eu tenho minhas dúvidas hoje ainda, hein? Pô, no Clube da Luta eu fui totalmente passado a perna, mano. Pode crer. Roteiro, por exemplo, o Show de Truman. Que, mano. Pô, se vocês não assistiram o Show Sensacional. de Truman, Cara, assistam o Show de Truman. por favor. Um maravilhoso Show de Truman Sim. é maravilhoso. É. Que o Jim Carrey, inclusive, eu acho ele muito subestimado. Não, ele é um ele é- ator incrível. Ele é Ele faz sensacional, grandes filmes, mano. mas ele é muito lembrado pelo Ace Ventura, É. pelo Debi Lloyd. Então Sim. acaba pagando um pouco, mas eu acho ele incrível. Sim. E outro filme que me pega muito é Os Sete Vidas, do Will Smith. Que é... Eu acho ali ele muito... Ele me passou muitas emoções também. Pode crer. Então, são filmes que eu gosto muito. E aí eu também tenho dos que eu me diverti muito. Como, por exemplo, o Spider-Man no Aranhaverso. Caramba, da hora. Foi um filme que, mano, eu me diverti muito assistindo, porque me trouxe um negócio de infância, mas eu também vi os insights de animação. Da hora. Tem- E, mano, tipo, a animação, né, cara? Que Assim, é difícil, né, cara? Tipo, mano, a animação prender, pegar... É mais essa galera, tipo, mano, tipo, a galera que realmente gosta da parada, Sim. né? Tipo, é difícil você falar assim, pô, se chegar, mano, vai pra alguém mais velho, um pai, a mãe, tá ligado? Fala assim, vamos assistir a Homem-Aranha, senta aqui, tá ligado? Então, e esse filme pega muitos Total, adultos. é. E eu tenho a minha melhor experiência cinematográfica. Que É. nem é um filme tão bom assim. É. Mas foi justamente o Homem-Aranha, só que o último, que foi o dos três. Dos três, pode crer. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito Muito grande. louco. Porque eu consegui pegar na pré-estreia. Então, tipo, eu Caramba. assisti quarta de madrugada, Os bagulho lotado, lotado. virou estádio. Mano, e aí entrou fulano, todo mundo... Ah! Sim. E, mano, saí de lá todo arrepiado. Da hora. Tipo assim, como comparação, Vingadores, o Ultimato, Aham. que tava fechando uma saga. Só que também eu, tipo, fui assistir... Tava tão lotado que eu fui assistir, tipo, 3, 4 dias depois. Pode crer. Então você acaba pegando um spoilerzinho ali. O outro, sem Tinha uns querer, caras que né, mandavam mano? figurinha da cena. Nossa, Eu ficava, sim. meu É. Deus, mano. Não, ou a galera, os amiguinhos conversando no metrô, você já manda, cara, não aguento o fone, Eu velho. tinha o Memphis O aqui. Memphis aqui, ó, que tá jogando agora. E aí, mano,
E então, eu tive também uma experiência muito boa, mas pra mim, a minha experiência cinematográfica, além desse, foi um dos primeiros filmes que eu assisti, que foi o primeiro filme 3D que eu assisti na vida, que foi Caramba. Shark Boy e Lava Girl. É mesmo? Foi o primeiro filme 3D que eu assisti, que, mano, eu lembro eu era criança, mano, acho que eu tinha nem 10 anos na época. Pode crer. E eu tentava pegar as coisas que eu ficava, mano, o que, que tá aqui. acontecendo? E eu tirava assim, olhava, ficava. Aí tirava, ficar tudo, tudo zoado. assim, E eu ficava, meu Deus, mas como isso é possível, cara? Pode crer. Nossa, que incrível. Então, tipo, a experiência pra mim foi muito marcante, mano. Sim. Então, assim, eu acho que é isso que me marca muito em filme, mano. Por Da isso que eu hora. sou muito apaixonado por filmes e séries, por essas sensações. Por me conectar com o personagem, por me conectar na história, me sentir fazendo parte. Uhum. Então, isso eu acho que é incrível. Então, eu gosto muito quando filmes surpreendem. Pode crer. Porque a gente tem uma quantidade absurda de filmes hoje. Nossa, Então, demais. a mano. gente acaba tendo muitos filmes repetitivos. Sim. Remake, reboot, a história é quase igual, você vê ali. Então, alguns filmes acabam, quando surpreendem, acabam também me agradando muito. Pode Como, crer. por exemplo, o caso o Show de Truman, que eu acho o roteiro fantástico. A ideia do filme, mano, é fantástica. Sim. O próprio Ilha do Medo, pelo plot twist. O próprio que saiu agora, do B. Jordan. Prisioneiros? Não é Prisioneiros? Não, é Pecadores. Pecadores. Sim. Que fala que ele interpreta com ele mesmo, cara. Pô, total. É. Pô, Sim. é algo É, diferente. total. O 1917, que faz um plano de sequência de 40 minutos. Sim. Então, algo diferente também me atrai. Não, e eu bem- também gosto de filmes bem Besterol. besterol. Mano, Sim. Adam Sandler eu adoro. Pode crer. Pô, como se fosse a primeira vez, é um dos filmes que eu mais assisti na vida. Sim. Acho que eu assisto todo ano. Passou na Globo? Ixi, assisto quase todo ano ali. Já era. Ô, mano, e assim, cara, a gente tá encaminhando pro final do episódio, infelizmente. Tá ligado? Mas, mano, tipo, antes da gente finalizar, queria te fazer uma pergunta. Então, você é a favor das indústrias do cinema produzirem filmes por produzir? Tipo, mano, sem roteiro, sem nada, e já era só pra fazer. Ou, tipo, mano, você fala assim, não, tem que ser uma parada pra concorrer a prêmios sempre, tá ligado? Cara, eu acho que são duas visões. Para os amantes da sétima arte, que é Certo. o cinema, eu acho que muito vale a emoção. Então, todo filme, querendo ou não, vai passar uma emoção, uma mensagem, é uma história contada. Legal. E eu acho, sim, que toda história merece ser contada. Boa. Bom, você tem uma história, beleza. Claro que tem aqueles filmes super exagerados, com 4 atores famosos, vem o Van Damme, Stallone, Sim. Vin Aparece 5 Diesel. minutos, volta, já era. tá ligado? Tem explosões, carro voando no teto e... Ok, não me agradam, Sim. mas agrada alguém. Então eu acho válido, sim, mas eu também acho que tem que ter um carinho especial com filmes especiais. Boa. Então, por exemplo, às vezes um filme simples, como um outro exemplo que é Dias Perfeitos, que é um filme de um japonês que mostra o cotidiano dele, que é lavar banheiros do Japão. Caramba. E ele vê perfeição nas pequenas coisas do dia a dia dele. Tipo, como ver a sobrinha, como encontrar alguém, Sim. conversar com uma pessoa desconhecida, uma gentileza. Sim. Então, também é um filme que, pô, passa uma emoção. Então, acho que, ao mesmo tempo que, sim, toda história merece ser contada, eu acho que algumas histórias merecem mais atenção. Não é porque esse filme foi gastado 5 milhões de reais, 10 milhões de dólares, tem 50 explosões, 24 aviões, que ele é mais importante que um filme que foi gravado com um orçamento mais baixo, que é Sim. uma história mais curta, sem pessoas famosas. Sim, Então, total. acho que se um filme te passa uma emoção, ele é válido. Atendeu a expectativa. Atendeu. Ele Mas entregou, eu acho né? que todos têm que ter uma atenção mais parecida, que eu acho que é isso que falta um pouco na indústria. Eu Pode acho que crer. os filmes que acabam tendo mais orçamento precisam claramente entregar Sim. um retorno maior, então por isso eles acabam tendo mais atenção. Total. Bem isso, cara. Então, galera, assistam filmes nacionais, entendeu? Assistam. Aceita a dica do Rafa e do Vitão Poltrona Flix.
Sigam lá, vou postar Sigam. bastante filmes nacionais, filmes desconhecidos que eu citei, então eu cito bastante filmes que não tem assim, tanto conhecimento. Eu gosto muito de filmes do MUBI, que é uma plataforma muito boa para esses filmes. É um pouco caro, assim, o MUBI patrocina nós, pra ajudar. Ajuda aí, pô. Mas tem filmes muito bons. E aqueles filmes escondidos, assim, que você não. Que da hora. Que você Você não acaba encontra em passando qualquer lugar. batido. Eu também tento indicar esses aí. Caramba, da hora. Então, cara, de verdade, mano, muito obrigado por ter vindo. De verdade, mano. Foi da hora. Espero que você tenha gostado. Gostei de demais. participar. Eu que agradeço pelo convite, mano. Esse foi uma honra estar do seu lado. Você é louco, irmão. É nóis, cara. Bom demais, mano. Papão. Da 10. hora. Não, depois, mano, vamos juntar a galera tudo, mano. Juntar o Vitor, o Caliche, todo mundo, mano. PG, tomar uma breja, já era. Bora, Tá ligado? fechado. É isso. Rapaziada, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha. Então, quero deixar um recado? Um beijinho, amor, pai, Beijo mãe. pro minha namorada, meu amor. E beijo pro cinema nacional. Valorizem Beijo. o cinema nacional aí, que a gente já ganhou um Oscar e vai atrás de outro. É isso. Você é louco? O cara fechou o episódio. Não tem jeito. É isso. Valoriza. Tamo junto. Um beijo, valeu. E até o próximo episódio. Show demais, você tá maluco. Cara.